Então, hoje nós estamos iniciando a quarta aula do TCC2, está intitulada como Projetos e Relatórios. Essa disciplina é parte da pós-graduação em Gestão no Agronegócio, e eu começo aí já, né, justificando a ausência da semana passada da nossa aula, porque eu tinha combinado com o Matheus até de adiantar a aula, porque ele não ia dar aula naquele dia, mas eu tive um imprevisto familiar, então fui para São João acompanhar uma cirurgia de urgência, iria fazer essa aula de lá, por ser online, mas aí conversando com a Águida falou, olha, tem a semana que vem, ainda tem espaço, então a gente cancelou. Então, só justificando aí para vocês. Hoje a gente retoma a nossa discussão a respeito da formação desse projeto de TCC, lembrando que a gente trabalhando com o projeto sempre no verbo em futuro, mas praticamente a gente já está exercitando, exceto a parte de resultados, discussões e conclusão, o próprio TCC. Lembrando que a gente programou essa disciplina em 3 blocos. No semestre passado, nós vimos parte mais direcionada à formatação. Aqui, nós estamos trabalhando todas as etapas, o passo a passo, e fornecendo dicas para que esse processo de escrita, de construção desse projeto, ele seja mais tranquilo. E então, a gente revisando ou revisitando o que foi dito nessas aulas, a gente começou falando a respeito de gerenciamento de projeto como um todo, depois a gente falou deu algumas dicas, até com a professora Priscila, a respeito de apresentação. A gente teve um momento que comentamos também as apresentações dos grupos, caso a caso. Depois a gente começou a discutir a respeito de formulação de hipótese, formulação de questão-problema, e falamos a respeito de objetivos e da revisão bibliográfica, e a partir de hoje, então, a gente fecha essa parte mais teórica, essa conversa, e a gente volta então para o próprio escrita, que é o que realmente a gente importa nessa disciplina. Então, nesse começo aqui, eu quero perguntar para vocês se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, se gerou alguma dúvida nesse processo. Eu abri, antes da aula, estava com 21 envios, lembrando que o prazo é até hoje, e relembrando também que eu coloquei em 4 etapas as entregas dentro dessa disciplina. A primeira entrega que vence hoje é relativo à hipótese e o objetivo. Depois, se vocês repararem a plataforma, eu liberei hoje mais 2 exercícios que subdivide essas partes em mais 2, e no final, somente lá no final, que vocês vão colocar o arquivo em Word, e lá que eu vou analisar ou dar dicas a respeito de formatação, de apresentação ainda deste projeto conforme as normativas. Para o próprio TCC, o produto final, a gente pode acordar aí com a anuência do próprio orientador que ele seja feito essa apresentação final em forma de artigo, seguindo regras específicas de uma revista. Então, isso a gente discute lá no módulo 3, mas agora, para o projeto, o arquivo final, ele é formatado conforme as recomendações técnicas da BNT, e eu passei para vocês também um modelo do Word, que, mais uma vez, vocês não precisam ser aquele, mas ele tem ali a itemização que foi conversada durante a disciplina, e tem algumas dicas que estão ali marcadas em vermelho, que facilita o processo até mesmo de formatação e de criação do documento, tá certo? Então, enquanto vocês pensam aí, se vocês querem colocar alguma questão do que nós já conversamos, depois dessa
breve introdução, eu fiquei de dar aqui algumas respostas para o Carlos, que quer trabalhar. Carlos, não sei se ele já está aí na aula, mas sobre a questão do tema de implantação de controle de qualidade. Eu procurei entre os colegas, Carlos, e aí depois você me manda uma mensagem, combinei com a Luciana dela ouvir melhor o seu objetivo e ver se ela pode contribuir. Ela fez mestrado e doutorado em bromatologia, então ela tá disposta a te ajudar, mas ela quer entender melhor. Então, similar o que eu falei com o João, que estava querendo trabalhar, vincular a questão do direito às suas atividades, que eu acertei a conversa com ele, com o professor Geraldo, eu vou lhe passar o contato da professora Luciana para vocês acertarem. Qualquer coisa, vocês podem me retornar. O Tiago me falou a respeito de apicultura, de um tema muito interessante, falou a respeito de chamar um professor emérito para ser orientador, e aí eu consultei a reitoria e ainda não tive resposta, mas também está em andamento. Então, eu acho que o que eu fiquei devendo para vocês foram esses pontos. Reforço aos demais aqui presentes, aos demais do grupo, que esse agora, definido o objetivo, eu quero que vocês pensem também, até o dia 16 do 6, vocês comecem a pensar, alinhar, fazer sugestão do orientador, lembrando que, pelo nosso PCC, o orientador, ele precisa ter mestrado ou doutorado vinculado ao IFSU de Minas. Se vocês tiverem alguém da área que tenha aí uma habilidade específica, conhecimento, e que queira participar desse projeto, cumprindo aí o mestrado ou doutorado, se não for ligado ao instituto, entra como co-orientador, que tem praticamente a mesma função, mas é só por uma questão contratual da forma que foi estabelecido o contrato com a Colchupé, a gente tem um auxílio para o professor orientador, que vai ser pago aí por esse convênio, e aí, então, oficialmente, o orientador, ele tem que ser vinculado ao instituto. Não precisa ser professor, mas ele tem que ser vinculado ao instituto. No caso, nós temos, por exemplo, oficialmente técnicos que também trabalham com orientação. Vocês vão ver a partir na outra semana, né, quando vocês tiverem a primeira aula presencial de legislação 1, o Sandro, ele ocupa aqui um cargo técnico, mas ele já foi professor e ele também tem capacidade de orientação. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa conversa de hoje é sobre esses prazos. Nós temos uma etapa vencendo hoje, vamos ter mais 2 etapas vencendo no dia 19. Então, coloquei na mesma semana 2 links, mas separados para manter a mesma postura que estava no plano de trabalho, que eu apresentei para vocês lá no primeiro dia. Então, mantendo as 4 etapas, as 2 etapas, elas começam hoje, para não perder esse tempo que nós não tivemos aula, descontando, prorroguei até o dia 2/6. Nessas 2 etapas que estão disponíveis, vocês vão inserir revisão bibliográfica, metodologia, depois vocês vão inserir ali cronograma e orçamento se for necessário, se couber no projeto de cada um, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Depois, do dia 2 ao dia 16, que aí sim eu peço que vocês insiram o projeto pronto, formatado, que então, as 3 primeiras entregas, nós vamos trabalhar, nós vamos tentar dar dicas com os feedbacks que eu começo a enviar para vocês amanhã, a respeito de delimitação do tema. Lembrando que a minha função não é de orientação, exceto para quem me chamou para orientação,
que aí eu vou fazer isso em paralelo, mas aqui, como professor da disciplina de projeto, os feedbacks vai girar no entorno do que nós já fizemos aqui com o João, nós fizemos com o Matheus, que é fazer algumas perguntas que ajudam vocês a direcionar, delimitar o tema e fazer com que ele seja objetivo. Isso é a mesma coisa com relativo às hipóteses, às possíveis hipóteses, e aí vocês vão ter, eu pretendo fazer esse feedback até o final de semana, porque aí vocês vão ter espaços para já também inserir as demais partes até o dia 19. Combinado, gente? Dúvidas? Querem fazer alguma colocação? Tiveram alguma dificuldade nessa primeira etapa? Querem relatar? Professor, boa noite, tá bom? Boa noite. O seu nome só não aparece aqui, tá? Para mim não... É o Marcos que tá falando. Ô, Marcos. Eu só fiquei na dúvida aí com relação à entrega ao prazo final da entrega do projeto. A entrega final do projeto, que é o arquivo em um Word, eu pedi em Word, não PDF, porque facilita eu inserir comentário direto e até mesmo mostrar se tiver alguma questão de formatação, eu consigo visualizar melhor, por exemplo, espaçamento, o olho já fica muito treinado dentro ali do Word, por isso que eu pedi em .doc. Mas ela está marcada para o dia 16 de junho, 16/6. É sobre data ou sobre conteúdo a sua dúvida, Marcos? Não, é sobre data mesmo. Aí nessa data já vai ter, assim, praticamente a ideia central tudo lançada já. É isso, né? Isso, Depois a ideia do projeto, né? Lembrando que não é o TCC, não é execução de nada nesse momento, né? Tudo no verbo no futuro, dizendo o que você vai fazer. E, mais uma vez, assim, a gente quer fechar um projeto como sendo base, mas esse projeto, conforme você alinhar com o orientador, conforme você for desenvolvendo ele, você você usa essa mesma base de projeto, mas você faz as modificações necessárias para chegar no TCC, que é um produto, né? Então, assim, não é fixo hoje para essa finalidade, mas para a execução, nós vamos falar um pouquinho de metodologia hoje, mas a gente viu lá, isso vale também para os objetivos, o próprio objetivo ele pode se modificar ao longo da execução, e é parte integrante do processo de gerenciamento de um projeto, você realimentar esse projeto. Nós não vamos reescrever o projeto, nós vamos realimentar já no documento que é o TCC para o final. Certo? Perfeito. E o tema, assim, a gente pode ficar à vontade em pegar e lançar qualquer tema, porque, assim, de repente foge um pouco do curso, assim, não é uma coisa que vai fugir bastante, né? Mas por exemplo, eu tinha pensado em alguma coisa aqui já, sabe? Então, o Marcos, justamente hoje essa entrega do objetivo é justamente para alinhar esses quesitos. Quanto a fugir muito, quando a gente pensa em gestão no agronegócio, que é o foco central da pós-graduação, você vê que ele é extremamente extenso. Aí, por exemplo, o que seria fugir muito do tema? Se a gente fosse lá para medicina, a gente fosse para alguma coisa aí, uma área que não consegue fazer nenhum elo. Exceto esses extremos, o que a gente tem que ver é o seguinte, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta, lembra que a gente falou disso na aula, de trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente tem capacidade e com o que a gente tem ao nosso entorno possibilidade de incrementar no que a gente conhece. Então, nesse sentido, e pensando na lógica do TCC, que a gente aí tem a figura de um orientador, o Instituto Federal Sul de Minas é muito grande, envolve todos os campos, então, assim, o próximo passo que eu vou falar com vocês agora
só vou adiantar, mas a partir de hoje eu lanço para vocês também a data de 16/6, para vocês apresentarem aí sugestões de orientador, e aí, fechando essa data, a gente vai fazer a ponte mais direta. Até lá, quase um mês, para todos, quando vocês já tiverem a vontade, e eu acredito que a partir dessa entrega de hoje já fica mais definido qual é o tema. Se vocês tiverem dificuldades em fazer essa ligação entre um possível orientador, vocês entrem em contato comigo ou com a professora Águida. A professora Águida conhece quase todo mundo de outros campos, eu estou aqui há menos tempo, mas conheço também algumas pessoas, e aí você vai falar, vou usar aqui o exemplo que eu acabei de falar aqui, do Carlos, que trouxe um tema, não precisa ser exatamente já fechado, tem mais a ideia direcionada. No momento eu não pensei, né, em quem seria a possibilidade, depois, conversando com os colegas, eu localizei aí a professora Luciana, que até já esteve com a gente, conversando com a gente lá atrás, no módulo 1, e assim, ela é muito, muito bacana, porque ela é muito disponível, então ela se ofereceu a conversar e alinhar. Na mesma forma, Marcos, eu peço que você também, ao decidir um tema, não seja uma coisa fora o nosso foco, gestão no agronegócio. Gestão no agronegócio é gigantesco, a gente tem, já ouvindo aqui do que eu vi com o pessoal, tem gestão, inserção de apicultura dentro como renda familiar, então isso tem várias possibilidades, vocês têm teste de produtos, faz parte de gestão de agronegócio, que é o que o Matheus compartilhou com a gente aquele dia, de uma certa forma. Então, respondendo direto à sua pergunta, o tema tem que estar dentro de gestão no agronegócio, mas isso é muito amplo. Depois, se você quiser compartilhar a ideia e pensar, eu ajudo você a pensar até em algum nome, você pode me mandar, ou se você quiser falar também, fique à vontade. Tá. Bacana. Assim, foge, mas não foge tanto. Eu acho que está bastante dentro da realidade aqui, sabe? Uhum. Eu pesquisei, assim, alguma coisa que eu acho bastante interessante, assim, uma coisa que eu vejo até como um problema, às vezes, no meu ambiente de trabalho, né? Os impactos das diferenças culturais para a formulação de estratégias empresariais nas diferentes regiões de atuação, sabe? Mais ou menos alguma coisa desse tipo. Agora, assim, como eu falo empresarial, aí está saindo um pouco, mas está envolvido no agronegócio, né? Inclusive, vocês acabaram de ter uma disciplina a respeito de gestão de pessoas, né, Marcos? Então, assim, o seu tema é gestão de pessoa, é, a gente pensa agronegócio está vinculado justamente às relações empresariais voltadas para o agronegócio. Então, assim, eu acho que assim, ouvindo o que você falou aí, não tem, está exatamente dentro da pós, inclusive dentro da pós do que ela se tornou, que quando a gente começou a pensar essa pós, quando veio a primeira demanda da Colchupé, ela tinha um caráter muito mais agrário, voltado mais para culturas, a gente tinha inserção de ou muito mais disciplinas voltadas. Depois a gente fez N reuniões com a diretoria aí da Colchupé, e a gente não consegue fazer uma pós desse tamanho, que essa pós vai ser muito grande, foge do objetivo de 1 ano e meio, do objetivo da pós, que é preparar, isso seria muito mais um mestrado, um doutorado, então a gente parou e focou mais na parte de gestão, porque ela tinha 3 eixos, ela tinha cooperativismo, gestão e ciências agrárias ou grandes culturas. E a gente deixou só um cheirinho de grandes culturas, que são as 3 disciplinas mais técnicas que vocês vão ter. Tiveram uma, está finalizando hoje a segunda, e lá no terceiro módulo vem uma mais genérica, que trabalha um pouco de climatologia.
Mas, então, hoje, o que ficou da pós é muito voltado ao seu tema. Fica tranquilo e tem vários profissionais aqui dentro do Instituto que trabalham nessa linha, inclusive a própria professora Alice, que você já conhece, já tiveram contato com ela. Tá certo? Perfeito, muito obrigado. Alguém quer colocar mais algum ponto? Vou começar a compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente dar continuidade dentro dessa questão do conteúdo que a gente se propôs a passar. E aí, então, só relembrando vocês, nós estamos falando das partes do projeto. As dicas que nós estamos colocando aqui com o intuito de tentar facilitar essa escrita. Hoje, a gente volta em 2 pontos chaves do processo de revisão bibliográfica, que é a próxima entrega, e a gente fala de escopo, material e métodos, cronograma e orçamento, e para que a gente, então, feche esse conteúdo teórico. Eu lembro de uma frase bacana da nossa última aula de uma semana atrás, que a gente está ouvindo bastante, agora a gente tem que sentar e escrever, e é justamente isso que eu peço, que eu gostaria que vocês tivessem consciência, que essas entregas é só uma forma da gente tentar observar esse processo e contribuir, mas que depende única e exclusivamente agora de cada um sentar e escrever. Relembrando o que falamos há uma semana atrás, quando a gente tem um objetivo definido, a gente começa a pensar no escopo dessa revisão, baseado no conceito de que uma revisão bibliográfica são itens que eu julgo, naquele momento, que vão colaborar para que eu possa melhorar ou desenvolver melhor o meu trabalho. Então, ele é um item que ele aparece dentro de projeto, não necessariamente em todos os TCCs. Se a gente for apresentar em forma de um artigo, a revisão ela vai ser muito útil para você discutir os seus resultados. Então, se eu tenho já definido o meu objetivo, eu penso na criação de critérios para inclusão na bibliografia, e aí a gente pensa na seguinte: quais são os tópicos ou os temas que provavelmente eu preciso aprimorar ou eu preciso entender melhor, entender o que já foi feito a respeito daquele assunto que eu me proponho a trabalhar. E aí, como falamos disso na semana passada, relembrando aqui com vocês, a gente vê em grande destaque a partir do momento que você entra dentro do site de buscas, desde o mais simples, que é o Google Acadêmico, ou mais sites especializados em pesquisas, a gente considera que, para projeto, a gente tem 3 níveis categóricos aí de publicações, sendo o artigo sempre o prioritário, mas a gente tem aí a possibilidade de inserção de teses e dissertações também, ou mesmo manuais e recomendações técnicas. Nesse quesito, a dica estabeleça palavras-chave, faz a lista dessas palavras-chave para que vocês contemplem o objetivo, que é a gente tentar chegar em um material ou artigos que façam sentido e que vale a pena. Lendo esses artigos, as partes, o processo de construção do seu texto, parte você trazer esse artigo referenciado de forma direta ou indireta, constituindo um texto que tenha sentido do início ao fim. Então, a revisão bibliográfica pode ter subtópicos, mas cada subtópicos ou o texto contínuo como um todo, ele tem que ser escrito da forma que tem que ter um começo ali, meio e fim, tem que ter sentido, tá certo? Então, só relembrando, para que serve a revisão bibliográfica é para dar suporte para os processos seguintes e para a própria execução do trabalho de
conclusão ou trabalho de pesquisa científica, lembrando que nós temos métodos quantitativos e qualitativos, independente de qual método vai ser aplicado, a revisão bibliográfica ela é cunho-chave para que eu possa desenvolver um problema. Para os alunos que resolverem fazer um TCC em formato de revisão bibliográfica, esse escopo muda, mas dentro do projeto aqui, eu vou falar de metodologia daqui a pouco, mas já só adiantando, existe o trabalho de conclusão de curso que foca em revisão bibliográfica, que esse trabalho é um trabalho que eu até comentei na última aula, que um colega falou a respeito, que fez esse tipo de trabalho na graduação. No projeto, mesmo sendo um projeto de revisão bibliográfica, eu vou ter uma revisão bibliográfica, vou ter uma metodologia, vou ter um cronograma, provavelmente não vai ser necessário um orçamento. Mas dentro ali da metodologia, eu vou descrever quais são os processos, os métodos que eu utilizei para chegar na revisão bibliográfica, para ser especialista, para tirar um caldo, como dizia o meu orientador de mestrado, daquele conteúdo. Não é simplesmente, não tem o mesmo foco da revisão bibliográfica dentro do projeto para um artigo que se propõe a fazer uma investigação, porque aqui a revisão bibliográfica tem o intuito de suprir, de dar inputs, de fornecer informações para a execução. No caso do artigo de revisão bibliográfica, ele vai fazer um apanhado mais generalista e dentro da própria metodologia ele vai listar como que ele fez aquele apanhado, como é que ele chegou naquelas informações. Por exemplo, se você está trabalhando com metadados, com um banco de dados, você vai estabelecer dentro da metodologia quais são os critérios de pesquisas, como é que você delimitou, quais foram as fontes, para que ele possa ser repetido. Então, começando aqui hoje do assunto que a gente vai tratar, que aí é na sequência lógica e não na sequência de apresentação do projeto, eu defini o objetivo de forma bem clara, eu vou fazer a revisão e aí, com a revisão, com os inputs da revisão, eu vou fazer essas 3 perguntinhas básicas, que é, se eu tenho algo definido para fazer, como? Basicamente, metodologia é como será feito, como será cumprido aquele objetivo. E completando o como, vem ainda na metodologia dizer o que será utilizado. Então, se eu estou falando de um objetivo que é fazer teste de um produto, eu tenho que colocar aqui quais testes será feito, qual será a forma de plantio, qual será o manejo, qual será as análises e as metodologias de análise. A gente que mexe mais com ciências agrárias, a gente vê, por exemplo, se a gente fala de uma análise, que seja análise de solo, tem mais de uma forma de se fazer análise de um próprio componente, então a gente sempre usa referências. Preciso especificar, eu estou falando que um dos meus objetivos é fazer condutividade hídrica do solo com carga constante. Uma análise que me veio em mente aqui agora. Eu preciso ir lá descrever exatamente qual é o processo da análise? Não necessariamente. Se tem uma metodologia conhecida, validada, você pode colocar aqui dentro do como, dentro do método que você vai utilizar, dizer, será feita a condutividade hídrica com carga constante, conforme recomendado por fulano de tal. Então, aqui, a metodologia é você deixar de forma clara e direta como será feita e quais os materiais você vai usar. Eu vou passar para vocês daqui a pouco um esquema que eu costumo utilizar com os meus orientados, aqui em nível de graduação, mas eu acho que pode utilizar para vocês, pode ser útil para vocês.
eu tento sempre fazer esses 3 itens, que é metodologia, cronograma e orçamento, praticamente junto, porque eles não podem ser desvinculados. E como é que eu faço esses 3 itens? Primeiro, definir o objetivo, eu vou pegar e falar agora o que eu tenho que fazer para comprovar, para chegar nesse ponto que eu estou propondo. Estabeleço as ações, tento pensar nelas de forma, primeiro, em ações maiores ou etapas maiores. Dentro de cada etapa maior, quebra em etapas menores, que são necessárias para aquela etapa. Depois, eu vou colocar ali qual o material que eu preciso utilizar para cada uma daquela ação, daquela etapa. Com o material, eu vou colocar se vai haver custo e se eu vou fazer uma projeção de tempo gasto. Então, nós vamos passar por esses 3 processos aqui. Primeiro, eu vou passar por forma mais teórica, com algumas dicas. Depois, vou mostrar para vocês aí uma planilha que eu utilizo. Mais uma vez, não é para vocês repetirem, é mais para vocês, para dar ideia e para ajudar no processo de construção da metodologia que vocês... Desculpa, eu estou com a garganta meio ruim. Para ajudar vocês na construção da metodologia dos projetos individuais. Então, como definição, a metodologia, também chamada de materiais e métodos, é a descrição da estratégia a ser adotada, onde constam todos os passos e procedimentos adotados para realizar as pesquisas e atingir o que foi proposto. Então, chegou na metodologia, começa pensando onde vai ser feito. Normalmente, o primeiro item dentro de uma metodologia vem ali a área experimental, ou se não for um trabalho de campo, você começa a dizer qual é a primeira etapa, o que eu tenho por onde começar. E isso escrito de forma constante, diferente da planilha que eu vou mostrar para vocês, onde eu coloco em tópico. Eu começo primeiro pelos tópicos, depois eu escrevo um texto de forma contínua. Lembrando que dentro da metodologia, você pode fazer uso de figuras, você pode fazer uso de tabelas, e tem sempre, e essa é uma discussão lá para o TCC, que tem muita gente que confunde o que é metodologia, o que é metodologia e o que é resultado. Então, tem uma coisa que eu quero que vocês já coloquem em mente, mas vocês vão usar janeiro, fevereiro, escrevendo no TCC. Se eu fiz algo que é para dar suporte para o objetivo, é método, é metodologia. Se isso faz parte, já é algo que foi gerado para responder o objetivo, ele entra como resultado, certo? Então, se eu precisei fazer uma adaptação no processo de mensuração da condutividade hidráulica com carga constante, devido a uma característica do solo, isso é metodologia. Resultado vai ser qual é essa velocidade da passagem de água por aquela camada. Então, isso vocês já começam a colocar em mente, que nesse momento não vai surgir essa dúvida, mas quando vocês forem escrever, vocês vão pensar. Porque quando vocês forem escrever o TCC, você pega esse texto que eu vou devolver para vocês com comentários, e aí lá em cima dele você vai colocar e vai desenvolver o TCC. Primeira coisa, muda tempo verbal. Em todos os itens, vocês adaptam pelo que realmente vocês fizeram. Continuando dentro da descrição teórica da metodologia, então, nesta etapa, nós temos que fazer uma descrição detalhada de como será feita a pesquisa, como será coletados os dados, antes de coletar os dados, como será plantado, se for o caso, como será feito um questionário,
Lembrando que questionário, geralmente, ele tem que ser estruturado, se envolve ali a saúde, humanos, tem que passar por um comitê de ética, nós falamos disso lá no passado, lá no primeiro módulo. Como é que eu vou fazer se for feita entrevistas? Entrevistas tem que ser estruturada e sempre pensando na máxima. A metodologia serve para que, se tiver alguém com a intenção de repetir o seu trabalho, ele consiga fazê-lo. Então, tem que ser detalhado essa descrição de como e quais os métodos vão ser utilizados. E de como será feita as análises dos dados que serão obtidos. Então, o que eu falei que geralmente dentro ali de ciências agrárias, o primeiro subtópico de metodologia vem a área experimental, sempre a gente termina dizendo análises estatísticas. Se vocês olharem em artigo ou em qualquer texto que vocês veem de mestrado, doutorado, vai ter sempre ali um parágrafo bem típico dizendo: os dados coletados serão analisados segundo o programa CISVAR, segundo o programa R, e esses dados vão ter uma validade, 5% de probabilidade, ou seja, como será feita essa análise? Neste momento de projeto, a estatística ela é mais básica, porque o próprio desenvolver e os resultados a serem coletados, ele vai te direcionar para uma estatística descritiva, uma estatística quantitativa. Às vezes você não consegue ter uma validação quantitativa, você pode lançar mão de outras análises. Então, tem uma infinidade de possibilidades. Nesse momento, descreva de forma mais genérica. Então, no desenho da metodologia, você começa com as primeiras ações, geralmente termina dizendo quais as análises que vão ser feitas. Sugestão de passo a passo, delimitou o tema, estudo que foi escrito, paramos no ponto que estamos hoje. Façam um plano de ação e recursos que você acredita que será necessário para atingir o objetivo. Por que eu acho que agora eu recomendo, não é obrigação, mas eu recomendo já começar a se aproximar de alguém que já fez algo parecido com o que vocês querem fazer. Porque esse plano de ação, ele parte do entendimento da visão do todo. E, geralmente, quando a gente tem uma ideia, tem um tema, delimitou esse tema, a gente ou quer fazer muita coisa ou não sabe o passo a passo. E aí fica difícil, por um método, dizer quais os materiais, se eu não sei, se eu não tenho a experiência, e aí nesse processo o orientador pode colaborar, ajudando a montar essa sugestão de plano de ação, e eu vou mostrar um plano de ação para vocês daqui a pouco. Esse aqui que eu coloquei dentro da nossa dessa apresentação, ele está simplificado, mas ele faz a dividir em 1, 2, 3, 4, 5 grandes etapas. Dentro dessas 5 etapas, eu descrevi ou quebrei em menores etapas, e eu vou mostrar isso para vocês com um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Então, resumindo, metodologia, descrição das ações, descrição dos materiais que vão ser necessários para que se cumpra o objetivo proposto. Uma dica: estabelecer um plano no qual eu faço as descrições de todas as ações, de preferência já em ordem cronológica, para que facilita a montagem do próximo item, que é o cronograma. E aí, o cronograma dentro do projeto ainda é um item obrigatório. O próximo, que vai ser orçamento, depende da característica de cada um dos projetos. Então, por definição, o cronograma é um planejamento adequado do tempo que o pesquisador terá para realizar o trabalho, especificando as atividades a serem cumpridas. Geralmente, o cronograma que se apresenta é um cronograma simplificado.
Se o edital ou se os nossos, se fosse o caso de apresentar um cronograma para esse plano de ação aqui, eu iria ocultar todas essas ações, vou mostrar isso para vocês no Excel, e apresentaria o tempo previsto para essas etapas maiores. Como que eu faço? Para cada uma dessas etapas menores, eu dou um prazo que depois eu vou contabilizando, que compõe o prazo da ação maior. Essa é a forma de execução ou de construção que vem funcionando aí nesses 15 anos que eu ando fazendo esse tipo de projeto, não só projeto científico. Trabalhei também por 10 anos com os gringos, a gente tinha muito o processo de contratação, definição de escopo, cronograma, para pedir, era uma empresa grande que pedia-se muito trabalho externo. Nós trabalhávamos com licenciamento ambiental, construíamos EIA-RIMA, né, Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, e esses contratos envolvia levantamento de solo, envolvia mapa de uso e ocupação, e a gente estabelecia desta forma, se a gente tinha as ações necessárias, estabelecia-se ali o prazo para a gente entender e depois, quando recebesse as propostas, a gente tivesse condição, então, de discutir. Eu acho o gringo, como eu costumo dizer, né, porque eu trabalhava, o pessoal era parte suíço, parte deles americana, eles tinham os processos muito interessantes de se fazer planejamento. Às vezes, a gente contratava um especialista num assunto para sentar com a gente, para definir um plano de ação, para depois nós da empresa construímos um escopo mínimo para pedir trabalho a ser feito pelas consultorias. Então, primeiro se entendia o que você queria fazer, tinha uma noção do que era para ser feito, uma noção de prazo, uma noção de valores, para que se fosse ao mercado, colocar ao mercado. Nós, brasileiros, costumamos fazer um pouco diferente, a gente já vai no prestador de serviço, já pede isso direto. Mas, já que a disciplina fala-se também em relatório, comento com vocês que essa metodologia que eu coloco para vocês como dica aqui, funciona muito bem quando você tem contratação de grandes valores, quando você tem uma equipe limitada e precisa contratar algo que às vezes não é de especialidade nossa. Então, você entender o que é, estabelecer as etapas, checar essas etapas com quem realmente entende do assunto, e aí depois lançar a possibilidade de que recebam propostas que atendam aquele escopo proposto. Continuando ainda dentro de cronograma, ainda como descrição, ou segundo Souza et al. 2014, são as atividades e os períodos que são definidos a partir das características de cada pesquisa e dos critérios determinados pelo autor do trabalho. Então, o cronograma, a partir do momento que você tem as ações estabelecidas, é o tempo de execução de cada uma delas, conforme experiência, conforme know-how de cada um. O tempo pode estar dividido em dias, semanas, quinzena, meses, bimestres, trimestres. Aqui eu apresento como sugestão meses, lembrando que lá dentro da estabelecimento ainda do escopo para a metodologia, eu descrevi as ações. Do lado aqui, percebam que eu coloco essas ações e para cada uma dessas ações estabeleço algum prazo de forma a compor o tempo daquela ação como um todo. Então, aqui é só um exemplo de um passo a passo. Isso está dentro do Excel que a gente vai olhar e ver ele daqui a pouco. Eu explico do que se trata, porque aqui é só uma figura ainda ilustrativa. Última parte, então, estabeleceu... Doutor, Oi. Laís quer entrar na sala? Eu acho que eu acabei de aceitar ela, Marcos. Laís, você está por aí? Deu Beleza. certo aqui, Matheus. Obrigada. Eu estava com um probleminha na internet, não estava conseguindo acessar. Não, tranquilo. Bem-vinda. Obrigada.
Já que nós fizemos essa parada, vocês querem fazer algum comentário? Estão conseguindo entender como, o fio da meada, o que eu quero colocar? Então, vou finalizar ali e abro o próprio Excel para a gente ver isso um pouco mais, de forma um pouco mais prática. Definição de orçamento. Lembrando que orçamento, até faltou um parênteses aqui, orçamento dentro do projeto de vocês é uma análise que, se eu não tiver custos diretos, não precisa desse item. Então, é um item que ele está ali a depender da característica do projeto de TCC, certo? Deixar isso bem claro, porque às vezes vocês vão chegar lá no dia 16 e falar, nossa, professor, não tem orçamento. Então, não tem, se faz sentido não ter, sem problema. Mas o orçamento é para cada ação estabelecida no escopo, que eu já coloquei um prazo dentro do cronograma, eu determinar aí, baseado novamente em experiência ou em pesquisas rápidas, qual o valor de recurso necessário. Nesse ponto aqui, tem uma diferença entre produzir relatório técnico, produzir um projeto técnico e científico. Aqui, geralmente, a mão de obra não entra como sendo um recurso, exceto no caso que houver pagamento de bolsa, se ele for financiado. Lá num projeto técnico, um projeto que você faz com fim de execução em empresas ou entes ou entidades, ou aqui mesmo no instituto, além da gente colocar dentro daquela planilha quais são o valor necessário para a execução daquela ação em termos de materiais, em termos de compra, a gente tem que estabelecer aqui um quantificador de mão de obra. Provavelmente quem trabalha com projeto, quem está em algum nível de gestão, já viu, e uma das metodologias, o que é proposta pelo PMBOK, é você estabelecer para cada ação a quantidade de horas necessárias para que sejam executadas. Depois você estabelece qual é o nível de qualificação daquela mão de obra, valoriza essa mão de obra. Então, fazendo um exemplo, para que eu possa fazer uma coleta de solo, a amostra de solo, eu vou precisar que seja ali de 20 horas de trabalho de campo. Quanto eu pago a hora? Quanto custa para mim a minha hora do meu técnico treinado para executar aquele serviço? Faço multiplicação simples do número de horas pelo valor da hora, incremento o imposto, incremento o lucro, e aí sim que eu vou ter um valor daquela ação, ou posso colocar imposto e lucro no final, no somatório. Só lembrando que, em termos de mão de obra, é diferente de termos de materiais quando você faz orçamento, porque a quantificação dos impostos são diferentes. E aí eu posso separar esses dois grupos, depois estabelece o lucro que tem que vir especificado no orçamento que é da empresa, não necessariamente no orçamento que se manda para terceiro. Como no nosso aqui também, a gente, no nosso caso, como é um projeto científico, a gente, se houver o caso, pode-se colocar valor de bolsas, mas o comum é você dizer, olha, vou fazer análise de solo, como eu mencionei aqui, coleta de solo, vou fazer análise química de solo e vou fazer, então, colocar isso dentro de cada ação. A ação não despende recurso econômico, não entra dentro do orçamento, mas se elas estiverem já todas enfileiradas ali, você analisa cada uma delas, faz o somatório total, você tem o custo do seu projeto. Então, os recursos são normalmente descritos em material permanente, material de consumo e pessoal. Isso aqui já sendo mais técnicos em termos de se fazer orçamento para
viabilização de bolsas, para a viabilização de algo público, nós temos que fazer essa divisão de material de consumo, material permanente e pessoal. Geralmente, os editais já trazem isso especificado. Por exemplo, o edital da FAPEMIG, esses mais comuns, ele permite só pagamento de bolsas e material de consumo. Tem outros editais que permitem a inserção de material permanente. Então, por exemplo, se vocês pensarem em material permanente, tem uma regra específica para cada um deles, mas o mais comum é você pensar, eu estou comprando um equipamento que ele vai conseguir fazer a análise deste meu projeto e de outros. Então, ele tem mais característica permanente, material de consumo é o que vai ser literalmente consumidos naquele projeto específico. Segundo o Belo 2009, será definida a partir dos critérios de cada pesquisador ou das exigências da instituição está sendo executado o projeto. Para o nosso projeto, para o nosso caso específico, dada a característica da pós, que ela não está vinculada ao projeto, pode estar, se vocês quiserem submeter como alunos regulares do Instituto, tem o NIP, que lança editais. Se vocês entrar dentro lá do SWAP, que é o gestor, vocês vão ali dentro de pesquisa, no cantinho esquerdo da tela, dentro do SWAP vai estar lá pesquisa, vocês vão ver editais, os editais que estão abertos, eu não tenho agora de cabeça exatamente quais deles estão abertos, vocês abrem o edital, se acaso o projeto de vocês se encaixar dentro de um edital, vocês podem pedir essa execução, mas geralmente os editais que são financiados dentro do Instituto, ele está direcionado para material de consumo, que é muito difícil de se fazer até mesmo comprovação, e bolsa para iniciação científica, e aí o caso da pós-graduação, por vocês estarem trabalhando, não se encaixa porque a bolsa ela é específica para quem não tem vínculo trabalhício. Sobre a parte teórica, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quero abrir agora para vocês aqui um plano de trabalho, mas antes disso, gostaria de perguntar para vocês se vocês concordam com o que foi dito, se vocês querem fazer uma complementação, se vocês querem fazer perguntas. Tá tudo tranquilo? Então, gente, dentro dessa possibilidade de se fazer ou se estabelecer um cronograma, um processo metodológico, a gente tem as possibilidades de vocês desenvolver isso a partir de um plano de ação. Vejam que esse plano de ação aqui, ele está inicialmente só com o orçamento que eu coloquei na apresentação, que eu coloquei de forma a que ele ficasse reduzido às atividades que estavam valoradas dentro daquele orçamento, mas ele foi feito no sentido de ter todas as ações descritas e possibilitando, então, que eu possa fazer não só um desenvolvimento de um projeto, mas também que eu possa fazer o controle. Então, só para explicar um pouquinho para vocês, Eduarda é uma das bem orientadas de iniciação científica. Nós estamos fazendo um projeto que foi financiado pela FAPEMIG, em parceria com a EPAMIG, que ela trabalha na fenotipagem de café. Tem 16 cultivares sendo testadas e a gente quer estabelecer alguns parâmetros de automatização do processo de interpretação dessas características fenotípicas, e eu entrei especificamente
para contribuir com o projeto com a parte de solos, dentro do plano de trabalho que cabe a mim para solos e clima. Uma das bolsistas do projeto vai trabalhar com este plano de trabalho, que ele consiste em 2 etapas principais, uma etapa que estou colocando como caracterização secundária das áreas de estudos, e depois uma caracterização química e físico-hídrica do solo, para que a gente possa tentar fazer correlações com dessas 2 etapas anteriores, com os resultados e tentar explicar especificamente aqui com o objetivo dessa bolsa, desse trabalho, dessa aluna, dizer se há uma correlação entre o desenvolvimento melhor de uma cultivar numa área do que em outra, relacionando isso com características aqui da paisagem. Praticamente essa etapa 1 trabalha a paisagem, e a etapa 2 trabalha itens relacionados ao solo. Então, esse é o objetivo, para vocês só se situar. Não é o assunto da nossa disciplina, que é escrita, mas só para tentar mostrar para vocês como é que eu costumo fazer aí a escrita da metodologia. Então, a gente conversou, definiu o objetivo, para que eu possa fazer a correlação ou responder se há alguma relação entre a paisagem e o solo com o desenvolvimento de diferentes cultivares. Eu precisava fazer o quê? Primeira questão, o desenvolvimento e crescimento dessas cultivares já está sendo medido, descrito pelos profissionais da EPAMIG. Então, eu precisava fazer as caracterizações, utilizar os resultados e depois fazer uma análise em cima dela. Nesse primeiro momento aqui, só incrementei como grande ação no plano de trabalho dela, que é a defesa de TCC, mas que ele não entra na descrição do meu material e método. Mas, para que eu pudesse fazer a primeira etapa, que é essa caracterização secundária das áreas, eu primeiro estabeleci qual eram as áreas de plantio, estabeleci 4 municípios, a EPAMIG trabalha com 6, nós pegamos 4 que tinha na visão dos técnicos que estavam no momento, e por uma delimitação de recurso que não conseguiríamos fazer essas caracterizações nos 4 municípios, selecionamos 4 municípios. Nesses 4 municípios, utilizando aí fonte de dado secundário, estabelecemos aí as subações que vão dar essas caracterizações secundárias. Qual é a bacia hidrográfica? Em cima da bacia hidrográfica, eu estabelecer um modelo digital de elevação de superfície e mapas temáticos, estabelecendo qual a altimetria de cada área, qual a declividade, o aspecto e concavidade da bacia, superfície, índice topográfico combinado, distância euclidiana, radiação solar, e aí também uma caracterização secundária em cima de solos. Com esses, para que eu pudesse fazer todos esses itens, o que a gente coloca como alguma observação, o que eu preciso de materiais, qual a disponibilidade desse material dentro do campus. Vejam que aqui essa planilha nasceu de uma reunião com a próprio entre o orientador, no caso era eu e a orientada, que ela tem alguma dificuldade com o estabelecimento de todos, a determinação de todos esses mapas temáticos. A gente já marcou e deixou aqui de fazer parceria com o pessoal, onde vão ser retiradas essas informações, o que tem que ser feito, como fazer, um passo a passo bem grande, e aí coloco para cá, dentro do tempo máximo que ele tem como estabelecido no projeto, que eram 10 meses, vou colocar aqui para cada uma dessas ações, quanto tempo vai ser gasto. Vejam que eu tenho uma linha aqui, essa 4ª linha, que é, na verdade, referente à etapa 1. Se eu esconder as subetapas, eu consigo mostrar
um cronograma, que esse cronograma só vai me dar a informação de quantos meses necessário para essa própria etapa. Então, são só algumas artimanhas, algum processo de construção. Da mesma forma, mesma linha de pensamento para a etapa 2, para eu fazer uma caracterização do solo. Então, nós fizemos algumas visitas a campo. Vejam, olha, gente, visita tem que ser pensada, também entra a parte, levar equipe a campo, ela gera necessidade de recurso. Quais materiais para que eu faça pensar? Quais tipos de coletas deformadas, indeformada, vai ter que ser feita a abertura de trincheira para que eu possa fazer uma caracterização desse solo, pelo menos até o 3º nível. Quais análises químicas, as análises físicas interessantes que a gente suponha que tem alguma relação com o crescimento e desenvolvimento dessas cultivares. E aí, aqui do lado, mesma coisa, mesma ordem que a gente pensa, quais são os materiais necessários, se eu tenho ele disponível no campo, o que vai ter que ser feito, onde eu vou salvar esses documentos, ou quais os métodos. Vejam que aqui eu já coloco recomendação para a escrita de materiais e métodos, então, análise química, onde eu vou achar referência que propõe método, para fazer a densidade de partícula, vai estar dentro do material da recomendação da Embrapa. Posso colocar etapas menores, como aqui o que tenho que fazer específico para a própria bolsista, e na sequência aqui, novamente, eu faço a delimitação das etapas de cada uma que foi proposta. Em cima eu construo um cronograma da etapa principal. Então, se eu vou fazendo primeiro o todo, depois eu vou limitando ao que eu quero apresentar, e isso fica como sendo uma ferramenta própria de gestão de projeto, porque nós vamos sentar aqui, nós começamos esse projeto, ele está ainda dessa forma, porque ele não começou a execução, nós estamos no mês 1. Então, no mês 1, tudo que está marcado de preto aqui tem que estar em andamento. Na nossa reunião quinzenal, a gente vai começar a conversar, e sempre assim, o que está em andamento e o que nós vamos fazer no mês que vem, para que eu consiga gerir e conseguir andar vários projetos ao mesmo tempo. Do lado, em termos de orçamento, para cada uma das atividades descritas ali, eu vou verificar se existe o gasto de recurso financeiro, quantidade, o mais simples possível, a quantidade, valor unitário, valor total. Vejam que aqui a grande maioria das ações não tinha dispensão de recurso, o que tinha nós anotamos, chegamos num valor total do projeto, e esse aqui é o cronograma básico para a execução desse projeto. Para colocar lá dentro da escrita, oculto as partes. Vejam que eu sou um pouquinho antigo, né? Tem ferramentas mais modernas para se fazer isso. Mas dentro do Excel, o que eu queria mostrar para vocês é essa ordem de se estabelecer as ações, de redimensionar essas ações em termos de especificar, inserir quais são os procedimentos necessários que vão ser úteis para a escrita do material e métodos. Vejo que isso aqui já tem uma ordem cronológica do que vai acontecer, use essa ordem de inserção de métodos dentro de material e métodos, e depois você repete a ordem lá em resultados para você discutir. Estabeleça prazos, crie um cronograma, se for o caso, estabeleça valor para cada uma das ações, faz o somatório. Nesse caso aqui, como é um projeto científico, eu não tenho nem a parte de imposto, nem a parte aqui que vai relacionar a lucro. Então, aqui o projeto total não trabalha com isso, diferente dos projetos técnicos que eu digo para empresas. Conseguiram pegar alguma
Dica, querem fazer pergunta, gente? Eu achei que nem ia conseguir falar tanto hoje, vocês viram que a garganta quis parar, né? Eu dei aula o dia inteiro, acho que tem uma hora que a voz quase sumiu. Mas queria ouvir vocês também, compartilhar. Quem já está um pouco mais avançado em metodologia, quer compartilhar se tem alguma dúvida. Quem não está, quer fazer alguma pergunta. Foi útil para vocês o que nós falamos aqui até agora? Ó, então, eu vou só reforçar para quem chegou depois, enquanto eu faço isso, vou colocar aqui o nosso formulário de pesquisa, de frequência, para que vocês respondam, por favor. Vou colocar dentro do site da pós e coloco aqui também no nosso bate-papo, mas vou só reforçar o que eu falei lá no começo. Nós temos agora, em termos de prazo, para a disciplina, a gente tem 2 entregas começando hoje e que vai até o dia 19, que consistem na mesmo tipo de entrega que finaliza hoje. Hoje, finalizando objetivo e hipótese, até o 19, vocês colocam os demais itens dentro do desenvolvimento do projeto. Nesse momento, não se preocupem com formatação, quem quiser já colocar formatado, fiquem à vontade, mas dentro lá onde vocês estão escrevendo, copia a parte, cola dentro da plataforma. A última entrega ficou marcada aqui para o dia 16/6. Não considere isso para deixar para fazer lá na frente. Todos nós somos procrastinadores disso de uma certa forma. A extensão do prazo se justifica pela minha ausência na semana passada e também porque eu conversando com os demais professores, para dar mais oportunidade e tempo de vocês usarem agora esse quase um mês para pensarem nos orientadores. A lógica da coordenação dessa pós-graduação, ela funciona da seguinte maneira: nós temos os times de professores de todo o Instituto como possíveis orientadores. A gente precisa que vocês façam, o ideal é que essa indicação, essa vontade parta do próprio aluno. Para os que não conseguirem, tendo o objetivo mais ou menos definido de como está nessa época, contem com a nossa ajuda para fazer essa ligação, quando eu falo nossa, é minha e da professora Águida, para fazer essa ligação entre os possíveis orientadores. Então, venham com uma ideia mais ou menos estabelecida, e a gente faz a ponte com os alunos, e aí eu peço que quem quiser pode fazer esses contatos aqui agora, eu anoto, ou se não, me manda a mensagem aí no particular, só para que eu possa lembrar, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Vou parar a gravação agora, só porque, em termos de conteúdo,